Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá! Mais uma vez estamos aqui, Michele e eu, vamos mergulhar hoje no capítulo 18 do livro de Mateus. Vamos seguir mergulhando no Evangelho, né? Mergulho maravilhoso, libertador, transformador, metanoia maravilhosa, né? Mudança de mentalidade, de lente e, consequentemente, de comportamento, de caráter, que é o principal. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a nossa meditação, como sempre fazemos, né? Espírito de Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, principalmente pelo que ocorreu na cruz, sua graça maravilhosa que se manifestou naquela cruz. O Senhor não tinha culpa nenhuma, mas por causa da nossa culpa, o Senhor foi crucificado, assumindo nossa culpa, assumindo a forma de servo, mostrando na prática o que é o amor, o que é a humildade, o que é o Evangelho, a nova aliança, aliança no teu sangue. Senhor, que a tua graça continue nos envolvendo, nos capacitando. Ela nos alcançou. Ela alcançou essa pessoa que tem acompanhado essa série. E te louvamos por isso. Então, que a tua graça venha sobre nós nesse momento, nos capacitando, nos usando nessa meditação, neste capítulo 18, que o Senhor ilumine nosso entendimento, meu, da Michele, o entendimento de quem está mergulhando conosco, acompanhando essa série. Não apenas essa meditação, esse capítulo, mas toda a série. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, em concordância, na fé, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos em frente. Pode ler aí, Michele. Eu vou acompanhando aqui. Michele está com uma Bíblia, eu estou aqui com outra. Mateus, capítulo 18. Diz assim, Jesus ensina sobre a vida em comunidade, o maior no reino. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é a maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Temos que ter, né, essa característica de criança no sentido da humildade que Jesus destaca aqui, no sentido de contentamento, de simplicidade. O que mais que a gente pode destacar em criança? Né? Humildade, simplicidade, contentamento, dependência, acho que essa é a palavra principal, que está ligado à humildade, né? Uma criança, quando a gente fala de criança mesmo ali, bebê, é completamente dependente, né? Para tudo. Uma criança não faz absolutamente nada sozinha. E assim devemos ser. Devemos nos converter, né? Aqui está claro, tem que haver conversão. E nessa conversão temos que ser como crianças, nesse sentido que acabamos de listar aqui, principalmente com respeito à humildade e dependência. E aqui os discípulos, né, Marcelo, eles estavam interessados ainda, porque ainda para eles tinham uma referência, né, do que era ser o maior, eles a associavam em termos de poder,
status, né, de que era governo, comum, né? de um rei, né? Enfim, eles ainda tinham isso ainda dentro deles, e Jesus veio, né, trazendo, revelando, Quebrando esses paradigmas, né? exato, revelando Como que os funciona no conceitos, reino né, dele, né? do reino dos céus, que era contrário ao reino mundano, né? Isso. Então, os discípulos ainda não conheciam essa forma, e Jesus veio trazer, revelar, né, os princípios, né, do reino dos céus. Então, Jesus revelou como uma criança, né? E é importante isso que você falou, não no sentido da ingenuidade, porque Jesus também em outra passagem fala que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Saber detectar o mal, se desviar, né? Não se deixar levar por caminhos que a gente sabe que ali a gente tem que estar atento. Ser prudente é se antecipar ao mal, né? Uhum. Então, mais no sentido da integridade, né, da criança. A gente vê as características da criança que ela não guarda mágoas, né? Jesus Não fala finge. muito sobre o perdão, mas a criança ela tem um coração ali que ela não Puro. guarda ressentimentos, é pura, né? Alguém faz alguma coisa contra ela, mas depois de um tempo ela já esqueceu aquilo, né? Ela segue em frente como se aquilo não tivesse mais acontecido. É nesse sentido que ele fala, né? Essa pureza, essa integridade da criança, não no sentido de ser perfeita, íntegro no sentido de ser verdadeiro, né? A criança é o que ela não finge ser. Se ela gosta de uma pessoa, ela fala que gosta. Se ela não gosta, ela se manifesta, né? Enfim, então ela é íntegra, né? Ela é o que ela é. Vamos seguir. Advertência para não causar pecado. Mas, se alguém fizer cair em pecado, um destes pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas mais profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Portanto, se a sua mão ou seu pé o fizer pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés que ser lançado em fogo eterno com duas mãos ou dois pés. E se o seu olho o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Isso aqui nos leva a uma reflexão, né? Somos inspirações ou somos uma pedra de tropeço? A gente falou na meditação passada que então ele é um representante de Cristo. Então ele deve sim se preocupar, se atentar para o seu testemunho. Aliás, o Espírito Santo foi nos dado com esse objetivo também, para que sejamos testemunhas dele, testemunhas de Jesus, em qualquer lugar, né? Em casa, no trabalho, no dia a dia, na vizinhança. Então, para o cristão, não tem esse pensamento que, como nós falamos, né? Dando ênfase aqui, repetindo, não importa o que as pessoas pensam de mim, não importa o que eu faço, é minha vida, é minha cabeça, né? O que eu faço compete a mim, o que eu sou, o que eu faço compete a mim, não compete a ninguém. Esse tipo de pensamento individualista não combina com o evangelho, porque o evangelho é coletivo, né? O evangelho é amor, o evangelho é amor ao próximo. Então, eu posso me privar de algo, como nós falamos da outra vez, que para mim não é errado, mas eu faço em particular, ou evito, por amor ao meu próximo. Talvez com uma outra cabeça, um irmão imaturo,
espiritualmente falando, imaturo na fé, eu evito para não ser uma pedra de tropeço a ele. Não ser, esse aqui, a quem interprete, não ser uma pedra de tropeço para as crianças e não ser uma pedra de tropeço para alguém, um recém-convertido, por exemplo, para qualquer pessoa que se encaixe nesse grupo de pessoas que ainda são imaturas na fé. Né? Porque um maduro na fé, ele sabe que os escândalos são inevitáveis. Ele tem consciência da comunhão, ele sabe que Jesus, pessoas são pessoas, homens são homens, e Jesus é Jesus. Ele consegue fazer toda essa diferenciação, mas quando não há a maturidade, realmente pessoas se deixam levar por outras. Então, como tem gente, sempre haverá gente matura na fé, temos que ter o cuidado, sim, com o que somos, com o que fazemos, com o que falamos, e a gente tem que ter esse temor. Com moderação, a gente tem que ter esse equilíbrio. Vou abrir um parênteses aqui e falar uma coisa muito, muito, muito profunda e pessoal. Isso é uma coisa que eu sempre pensei. Inclusive, era um dos pensamentos que vinha na minha cabeça, Michele, você é testemunha disso, com respeito a tomarmos certas decisões e produzirmos certos tipos de conteúdos. E a gente buscou, né? Vem buscando, orando, meditando. Só que o que acontece? Quando nós pontuamos algumas coisas que são erradas, quando a gente fala de doutrinas erradas, quando nós falamos de ensinos errados ou de heresias, há quem pegue essa passagem, né, e outras de forma isolada e diga assim, cuidado com o que você fale, porque às vezes a pessoa tem uma paixão institucional. De vez em quando a gente fala aqui no Mergulhando no Evangelho, nas redes sociais, sobre esses ensinos errados, praticados por diversas igrejas, né? Infelizmente, não apenas uma ou duas, diversas, principalmente de um certo movimento. Então, quando nós pontuamos isso, tem até uma frase muito boa que diz, o que divide não é falar dos falsos ensinos, o que divide a igreja são os falsos ensinos, e não falar sobre eles, e não denunciá-los, e não falar contra eles, porque já teve gente que fez essa interpretação de forma muito equivocada. Então, vocês estão falando aí de falsos ensinos, tocando em assuntos delicados, cuidado para não serem, não só a gente, mas outros que fazem isso, que é o correto, que é o bíblico, que é o que o apóstolo Paulo mais fazia também. E a gente leu aqui João Batista também, com muita coragem, com muito amor, falava a verdade. Ora, falar a verdade nunca vai ser motivo de... Isso não tem nenhum sentido, gente. Amar, falar a verdade por amor, falar de falsos ensinos, denunciá-los, isso nunca vai ser motivo de pedra de tropeço para ninguém. Isso vai amadurecer pessoas, isso vai abrir os olhos de pessoas, isso vai tirar pessoas da imaturidade espiritual, entende? Porque tem gente que deturpa, né? Até porque esses falsos ensinos, Marcelo, quando Jesus denunciou os falsos mestres, ele estava justamente amando aquelas pessoas que estavam sofrendo por conta desses maus ensinos, Perfeito. né? Que estavam sendo abusadas, que estavam sendo feridas, que estavam sendo exploradas, enganadas, né? Por causa pesadas dos ensinos errados. Então, quando a gente defende o evangelho, né? E o evangelho de Jesus, a gente está defendendo justamente os ensinamentos corretos, né? Os ensinamentos certos da palavra de Deus, porque é eles que produzem vida, né? Eles que produzem liberdade, libertação, né? Eles que fazem realmente as pessoas se aproximarem de Deus, né? Do Pai, através do Senhor Jesus. E zelando pela obra dele, né? Exato. Então, as pessoas associam quem está
denunciando os falsos ensinos com aqueles que estão causando escândalos, quando na verdade é o contrário. Quem é o causador do escândalo que realmente é o propagador dos falsos ensinos. Exato. E se a gente ficar, né? Uma inversão, né? E se a gente se calar, se a gente deixar, não deixa, a gente está sendo conivente com aquela maldade com as pessoas que as pessoas estão passando, sofrendo, né? Em detrimento do que o outro está fazendo. E o amor não nos deixa sermos omissos. Então, Jesus está falando aqui, né? O amor não nos deixa sermos omissos. Exato. Pode falar. Então, Jesus está falando aqui que ele vê, né, os filhos dele como esses pequeninos, como essas crianças que estão sendo, né, porque há aqueles que enganam, né, e aqueles que estão sendo explorados, enganados, né, que estão sendo, que a ingenuidade deles, a pureza deles, né, acaba, e a falta de conhecimento acaba fazendo com que essas pessoas se percam, né, tropecem, e aí a gente vê o nome de Jesus, a Igreja de Cristo sendo escandalizada, sendo difamada, o caminho da verdade sendo difamado, e isso causa pedra de tropeço, porque as pessoas pensam, então todos são assim, então verdade. Né, esse pessoal crente é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, enfim. E aí essas pessoas que, ao invés de se aproximarem de Deus, elas têm esses maus exemplos, esses maus comportamentos, como algo que as afasta, que as faz tropeçar, que as faz ficar, né, com mágoas. Uma aversão, né? Uma aversão, exatamente. E o detalhe, para a gente finalizar essa parte de pedra de tropeço, eu observei bem as pessoas que eu conheço bem, ou conheço mais ou menos, quando você observa a vida desses que estão pregando o evangelho, pregando o amor e também fazendo a defesa, fazendo a denúncia de falsos ensinos, nós vemos pessoas que dão bom testemunho, que têm um bom casamento, que estão ensinando de forma correta, moderada, leve, o evangelho genuíno. Então, onde que essas pessoas estariam, né, sendo pedras de tropeço? Realmente não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Então, vamos seguir aqui. E aí ele fala também, no que nós lemos, sobre essa renúncia, né? Porque se a gente pegar... Você viu, Michele, o evangelho é completo. Se a gente pegar e tampar essa parte aqui e ler o capítulo 18, tampando. Vamos tampar essa parte aqui que fala, olha, se te faz... A sua mão é o que você faz. Os seus pés, por onde você tem andado. Com quem você tem andado. Os seus olhos, o que você tem visto. O que você tem cobiçado. O que você tem colocado diante dos seus olhos. O que você tem alimentado. Então, ele fala de mãos, né? Se faz tropeçar, corta. Os pés, corta. Claro que não no sentido literal, mas fisicamente, né? Mas espiritualmente. Onde você que está acompanhando a série, nós, o que temos colocado diante dos nossos olhos? Por onde temos andado? Pés, olhos, mãos. Corta. Corta. E esse corte tem que ser na raiz. Por exemplo, quando fala de olhar, às vezes a pessoa está ali com um certo vício na pornografia. Ela está olhando. Apenas um exemplo. Para ela cortar isso, não é só desligar a TV. Talvez ela tenha uma assinatura de que tem um canal pornográfico. Corta. Bloqueia os sites. Corta, se for o caso. Assim, o mais eficaz é ir na raiz. O que é ir na raiz? É o interior. É a troca de natureza. É a santificação. Isso é raiz. Isso é o principal. Mas até chegar a esse nível espiritual, o que te atrapalha? Corta. Digamos que a pessoa ela tenha um vício da pornografia através da internet. Cara, corta esses sites. Bota um bloqueio para esse site. Desativa, se for através de uma rede social, desativa essa rede social. Porque, seja lá qual for o pecado, ou seja qual for a renúncia que qualquer pessoa tenha que fazer,
é melhor fazê-la do que com ela, do que com essa coisa, ou do que com esse pecado, ficar fora do reino de Deus e ser lançado no fogo. Então, se a gente tampar essa parte aqui, que fala de salvação, aí vai virar uma graça, como chamam, né, de barata. Não dá para tampar isso aqui. Não dá para pular essa parte. Então, o evangelho realmente é completo. Nós vamos ler mais para frente aqui a parábola da ovelha perdida. Nós vamos ver também o perdão do servo, do senhor, do conservo. Ali a gente vai ver a graça. Se a gente tampar aquela parte ali, vai virar legalismo. Se a gente tampar essa outra parte aqui, aí vira graça barata. Não dá para tampar nada. O evangelho é completo, né? Não é forte isso? É um complementando o outro, porque a pessoa que realmente ela entendeu o amor de Deus por ela, né? O sacrifício de Jesus na cruz, ela tem esse entendimento profundo e verdadeiro, então ela se esforça, né? Para demonstrar esse amor por Deus, né? E pelo próximo, que é o que ele mais nos pede. Então, ele vendo esse nosso esforço de cortar o pecado, porque a gente não quer desagradá-lo, porque a gente não quer entristecê-lo, por mais que às vezes a tentação tá grande, e aí entra a sinceridade da pessoa, né, Marcelo? Senhor, né, esse pecado tá, né, me tentando, tá me chamando, tá me seduzindo, tá? Eu não tenho forças para vencê-lo. Muito bom isso que você está falando. Uma então, conversa por sincera, causa dessa né? sinceridade, né, Marcelo? Humildade. Aí da pessoa falar, Senhor, como o apóstolo Paulo falou, bem que eu quero, eu faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí essa sinceridade faz o Espírito Santo, né, se agradar de Com uma nós. decisão. Exato. Tem que haver uma decisão. E aquilo, e ele vem, né, com a força dele, com a graça dele, nos capacita, né, para vencer o pecado. Perfeito. Humildade, quando a gente o ama. Humildade, sinceridade e decisão. Humildade, sinceridade e decisão. Guarda isso aí. Humildade, sinceridade e decisão. Vamos seguir na leitura aí. A parábola da ovelha perdida. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhe digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais que pelas 99 que não se perderam. Mais que as 99 que não se perderam. Desta forma, da mesma forma, não é a vontade do Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Então, ele fez aqui uma parábola, né, que, né, repetindo aqui, ele usava muito parábolas para facilitar o entendimento, né, daqueles que viviam naquele cotidiano ali, de fazenda, de gado, de ovelhas, enfim. E aí ele usou o exemplo do pastor da ovelha, que quando uma se perdia, ele deixava lá as 99 e ia atrás lá daquela que se perdia lá do bando, né? Então... Isso nos faz lembrar também do filho pródigo, né? É o amor que ninguém se perca. Só que nós vamos entrar aqui agora no ensinamento de como corrigir o irmão. E você vai ver esse amor, mas vai ver que existem pessoas que resistem. Existem pessoas que resistem. E a gente precisa considerar isso. A gente tem que perdoar. Nós vamos ver aqui. Não tem limite o perdão. Só que a pessoa precisa, a outra pessoa precisa reconhecer, precisa aceitar, precisa fazer a parte dela. Igual aquela pessoa, quase sempre quando a gente fala de perdão, tem gente que pergunta, mas se a outra pessoa não aceitar, se a outra pessoa não quiser, se eu for falar com ela e ela não abrir a porta para mim. Ora, a resposta é óbvia. Você segue orando, você deixa claro para ela que teu perdão foi totalmente liberado, que você quer
reconciliação. Agora, você não pode forçá-la a abrir a porta. Que é o que Deus sente conosco, né, Marcelo? Ele quer muito se reconciliar com aqueles que se afastaram, quem pensa que Deus está irado com aqueles que fizeram, né, que pecaram contra ele está querendo ir em busca dessa pessoa. Só que tem pessoas que não querem, não aceitam esse amor, né? Não querem essa misericórdia, viram as costas mesmo, querem viver do seu jeito, da sua maneira, seguindo os seus próprios desejos, né? Enfim. Porque se abrirem, receberão esse amor, essa misericórdia. Eu costumava falar muito infinito, eu já não estou usando mais esse termo, porque Deus é eterno, né? Infinito, quando a gente fala de eterno, essa eternidade, né? Reino dos céus, eternidade, Deus não teve início e não tem fim. Quando a gente fala de infinito, pode ser que apenas não tenha fim, mas teve um início. Ele é eterno, ele é soberano. E o amor dele está sem distinção à disposição de todos. Porque nós precisamos. A gente já está entrando em vários pontos aqui que nós vamos ler mais para frente. Então vamos seguir na leitura. Eu vou ler essa parte aqui, ó. Versículo 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Então vamos separar aqui em alguns pontos. Primeiro passo, chama a pessoa no particular. Isso é amor. Isso é maturidade. Se preocupando com aquela pessoa. Se preocupando. Chama ela. Não fala para os outros. Não fica comentando, não fica fermentando. Resolve. Não fica falando para os outros, porque dependendo do que for, você mesmo já perdoou, mas porque você comentou com outras pessoas vão ficar guardando um sentimento ruim com respeito àquela outra pessoa que você comentou. Então, tem coisa que é só com você. Foi tá falando, com você. Né? Se um irmão pecar contra você, então, foi uma ofensa pessoal, algo que ele fez contra você, contra mim. Chame ele no particular. Então, Jesus está ensinando aqui qual melhor a sabedoria em pessoa, né, o conhecimento, a verdade em pessoa, nos ensinando aqui como nos relacionarmos com o nosso próximo, né? Fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. E outro detalhe, né, Marcelo? Tem gente que alguém erra com ela e ela fica guardando aquilo, ela não fala com a pessoa. Então. Ela muda o semblante, ela trata aquela pessoa com frieza, né, com indiferença, ela distrata a pessoa ou até cancela aquela pessoa do seu ciclo ali, né? Sendo que ela é um irmão. E às vezes a outra pessoa nem tá sabendo de nada, né? Para outra pessoa tá tudo normal, ela nem se deu conta do erro dela, enfim, porque não foi apontado. Só que eu fico guardando ali, fico remoendo, aquela pessoa fez aquilo comigo, para mim ela morreu, para mim ela não existe mais, para mim ela, sabe? E como que a outra pessoa também vai mudar? Exato. Como é que ela vai mudar? Você não está sabendo de nada. E ela fica guardando aquilo ali e às vezes ignora aquela pessoa e distrata por causa daquela atitude. E o pior, ainda sai falando, como você falou, mal daquela pessoa para outras pessoas e fermentando contra aquela pessoa. Só que o mal poderia ter sido evitado pela raiz. Isso é ter o caráter de Jesus. A pessoa fez alguma coisa contra você e está te incomodando, você está sentido, você está ressentido, você está magoado, aquilo te machucou, te feriu, vai até a pessoa, tenha caráter, né? Tenha, sabe, uma postura madura de gente adulta, de gente que resolve seus problemas como tem que ser resolvido. E é isso que Jesus está ensinando. Está ensinando. Vai até ela, sabe? Não deixa para lá. Ah, não, ela fez comigo, deixa para lá também. Não, tá te incomodando, tá assim, sabe? Teu coração tá ali, tá ressentido. Vai até ela, fala, olha, fulano, você fez isso, isso e isso. Não foi legal, não foi certo o que você fez, foi errado. Eu fiquei chateada, aconteceu isso, isso, isso. Vomita tudo, fala tudo. E você fala, olha, você errou nisso, nisso e nisso. Ah, mas aí de repente a pessoa falou, não, mas eu nem percebi que aconteceu isso. Ou então ela vai falar, não, mas você também fez isso, isso, isso. Mas você resolve ali a situação. Aí vamos dizer que ela não reconheceu o erro dela. Tá aí tá. Aqui. Aí ele vai falar agora aqui o outro versículo, né? Não, mas se ele não ouvir,
leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente. Quer dizer, não desista. Isso aqui no aspecto de igreja, né, principalmente. Leve um ou dois, não só para acompanhar, mas para reforçar o que foi falado da primeira vez. Olha, você realmente errou, você se equivocou, não está certo. Outros dois ou três falando a mesma coisa que já havia sido falado. Para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhos. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, quer dizer, aí já entra orgulho, né? Que uma pessoa falou, 2, 3 pessoas falaram, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Quando 2, 3 pessoas estão falando a mesma coisa, a gente tem que parar para ouvir, né? Porque será que está todo mundo, né? Essas 4 pessoas, 3 estão erradas e eu estou certo? Será? Temos que pelo menos parar para ouvir, para pensar, para refletir e ter humildade, se for o caso de reconhecer o nosso erro. Porque nós podemos ser essa pessoa corrigida. Nós podemos estar... A gente pode ser a pessoa que vai corrigir, a gente pode ser uma dessas 2 ou 3 chamadas para corrigir depois, né? Para se envolver numa coisa que nem foi conosco, mas para ali ajudar aquela pessoa a acordar, despertar, reconhecer o erro. E a gente pode ser a pessoa corrigida. A gente pode ser qualquer uma essas aqui. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, quer dizer, então leva para um conselho, leva para mais gente. Isso aqui não é o domingo, né? Pela manhã, não é o domingo à noite, no culto da igreja, porque ali tem gente que nem da igreja está só fazendo uma visita, então isso não chega a ser algo totalmente público. Mas para o conselho, para as pessoas que são realmente firmes com Jesus ali na congregação, leva para mais pessoas, não para expor, mas tentando salvar, tentando ajudar, tentando ainda recuperar aquele irmão que cometeu um determinado erro. Sempre com esse objetivo, pessoal. Lembra da parábola perdida? A gente não pode ler isso aqui fora do contexto. Há um contexto mais acima, que nós já lemos, de um pastor que vai procurar a ovelha que se perdeu. Esse contexto, esse entendimento segue pelo capítulo 18, né? De recuperar, de amar, de ajudar, de amor. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, aí trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Aí não tem jeito. Aí, por exemplo, a pessoa às vezes já segue lá para o 4º passo, direto, já pula direto para o 4º. Só que o amor está nesse processo aí, né? De você tentar se reconciliar com a pessoa, fazer ela enxergar o seu erro, fazer ela se redimir e tudo mais. E o 4º passo não é falta de amor, não. É falta de espaço, né? Não foi dado espaço pela outra pessoa, como nós já falamos. Aí só orando mesmo, né? Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, a igreja, né? E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Com respeito à vontade de Deus, né? Porque talvez até nesse último estágio aí, né, Marcelo, a pessoa tem a chance de, talvez aqui, quando ela se der de conta, mas você está, né, excluindo do convívio, ou coisa. Não, mas talvez aí ela desperte, você que está se excluindo, porque você não reconheceu o seu erro, você não ela pode despertar na primeira, quando chama pessoalmente para falar. Olha, estou aqui falando com você. Ela pode despertar na segunda. Olha, trouxe mais 2, 3 pessoas para falar. Ela pode despertar na terceira, que é a igreja veio aqui para te falar. E isso tudo com amor, né, com Marcelo? Amor. Não ou no então sentido de, olha, você errou, né? condenando a pessoa. Não é nesse tom, né? Nesse tipo, já se achando superior àquela outra pessoa. Mas não, é se colocando até assim, porque a gente está até se humilhando, né, para a pessoa, porque ela errou com a gente e a gente está tentando se reconciliar ali, mas por amor àquela pessoa, né? Como a gente ama aquela pessoa, a gente não quer que ela se perca, a gente quer que ela veja o seu erro, o seu pecado. A gente às vezes chega até
né, a descer o nível, porque ela que errou comigo, né, comigo, Não pecou contra importa, mim, não importa. mas não, eu quero que ela esteja bem, eu quero que ela, Não né, importa quem está certo. eu passo por cima do meu ego, do meu orgulho, tiver que ser, porque eu não quero que a outra pessoa se perca. Então, aqui, Jesus mostra um processo ali que por trás de tudo isso, só quem ama, né, para fazer dessa forma, só quem tem amor verdadeiro. Versículo 19. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem meu Pai, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Essa parte aqui, que pedirem meu Pai no céu, os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Se a gente pegar isso aqui isolado também, é complicado, hein? Porque aí eu vou levar para o lado da superstição, vai virar mágica. Então, 2 ou 3 pessoas reunidas, então Deus vai atender e vai se manifestar. Só que dentro do contexto que nós lemos, são 2 ou 3 pessoas reunidas, como lemos acima, para a disciplina na igreja, para recuperar o irmão, para ajudar o irmão. Então, a gente não pode ler nenhum, né, esse versículo 19 aqui de forma isolada. Ele ele está ligado ao 18, 17, 16, 15. E quando a gente pede, quando a gente faz e pede algo que está de acordo com a vontade de Deus. Deus não vai se dobrar. Pessoal, Deus é soberano. Então, não é porque eu concordo com a Michele algo que é da minha vontade, ou que é da vontade dela, e não é da de Deus, e ele vai se dobrar à nossa vontade, só porque a gente concordou, né? Está escrito. Então, isso não faz sentido, realmente. Eu não posso pegar isso de forma isolada e falar, nós vamos concordar. Mas é da vontade de Deus? Não, não importa. Está escrito aqui que o que a gente concordar, ele vai dar. Mas está escrito na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, não dá para pegar isso fora do contexto e dizer que é dessa maneira, porque não é. Não é. A gente pode concordar, Deus nos revelou, Deus nos mostrou, Deus confirmou, ou está de acordo com a palavra, que aquilo que nós estamos concordando está de acordo com a vontade dele. Então, vamos concordar. Vamos concordar. E, como eu disse, respeitando esse contexto aqui, que esse versículo não é de 2 pessoas se reunirem em qualquer lugar e pedir algo para Deus para ele atender. É sobre correção, sobre disciplina na igreja. É uma ideia, né? É um parecer de alguém que realmente foi testificado por outras pessoas, não foi só pela minha cabeça, né? Não sou eu que estou só julgando, outras pessoas também, né, participaram e realmente né, testificaram que ali tinha um erro, um problema, que aquela pessoa não quis se corrigir, não quis se consertar, não reconheceu. Então, é nesse contexto, né, que está falando ali, que realmente aí está de acordo com a vontade de Deus, porque ali aquelas pessoas também testificaram, não, né, como o Marcelo falou, onde esse versículo é usado muitas vezes isolado para determinar uma coisa que eu quero e se outra pessoa está concordando vai acontecer. Seja lá o que for, e seja lá se é da vontade ou não de Deus. Deus é soberano. Não me canso de repetir, já falei isso aqui. Nós precisamos crer, nós podemos, devemos, Pai, pedir a Ele, pessoal, orar e pedir é um sinal de dependência. Quando a gente não pede nada a Deus, isso pode ser autossuficiência, ou isso é uma autossuficiência. Agora, quando eu me relaciono só para pedir, aí não é só dependência, aí não é dependência, aí já vai para o campo do interesse, de uma relação interesseira. Então, a minha relação com Deus a nossa relação deve ser por amor. Agora, eu como um filho que amo o pai, como um pai que me ama, eu peço aquilo
porque eu sei que é da vontade do Pai, que só o Pai pode fazer. Está tudo bem, sem problemas. Só abrindo aqui um parênteses sobre pedir, né? Sobre essa relação de amor. A parábola sobre a importância do perdão. A gente vai fechar agora o capítulo 38, falando rapidinho aqui dessa parábola. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Talvez Pedro, na cabeça dele ou de alguém, estava até falando uma quantidade elevada, né? Na tradição rabínica, o perdão se dava até 3 vezes. Então Pedro falou até mais do que o dobro, 7. Aí Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7, 490, né? Claro que ele não estava falando desse número certinho, mas ele estava querendo dizer para Pedro o seguinte, e para todos nós: o perdão, ele é ilimitado. O perdão não são 3 ou 7 vezes, Pedro, e nem mesmo 490. O perdão você deve estar sempre disposto a dá-lo. E aí a gente vai entender por que aqui nessa parábola. Portanto, versículo 23. Pode ler, por favor, Jair. O reino dos céus pode ser comparado a um senhor... 23, que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Versículo 24. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem... 60? Milhões de moedas. 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele. E que lhe devia... Só um detalhe aqui, essa dívida do primeiro, ela era muito alta. A parábola nos faz entender que essa dívida era impagável. Se você, a gente fez uma pesquisa sobre isso, se levar para os dias de hoje, em outras versões, está escrito denários, dias de trabalho. Isso aí, aqui está 60 milhões de moedas, mas isso vai, considerando denários, dias de trabalho, isso vai para bilhões. São bilhões, é como se fosse uma empresa extraordinária, grande hoje, falisse e tivesse uma dívida assim, com valor altíssimo, altíssimo. É claro que trazendo para os dias de hoje, né, a interpretação que temos aqui nessa parábola, é a nossa dívida, impagável, desde Adão, né? E há quem pense assim, mas Adão pecou, mas eu não era nascido, né? Eu não participei ali, eu não estava no Éden. Que culpa eu tive? Só que nós, até ontem, conversávamos sobre isso, né? Se você nasceu aqui no Brasil, um exemplo, digamos que Michele nasceu aqui no Brasil, mas a avó dela fosse de outro país e tomou a decisão, na sua juventude, de vir para o Brasil. Então, a Michele, a mãe da Michele, os seus irmãos, se Michele tiver filhos, os filhos da Michele, todos... Que no caso, eu sou descendente italiano, então o pessoal veio lá da Itália. Então... Para cá, para o Brasil. Então, não é nem parábola aqui no teu caso, é um fato. E aí, isso implicou na nacionalidade, né, de toda essa geração, depois que algum familiar seu, seus antepassados, alguém veio da Itália para o Brasil. Então, assim, não foi você não estava lá quando essa decisão foi tomada, né? Nem seus irmãos, nem sua mãe, nem sua avó, mas isso implicou na sua nacionalidade, isso implicou onde você vive hoje, né? Então, é uma questão de descendência. Nós não estávamos no Éden, mas o que Adão fez ali
implicou em nós. Deus abençoe, compreender, gratidão. Tem gente comentando aqui, né? Deus abençoe vocês também muito, o pessoal que está fazendo comentários aqui. Pessoal, seja ao vivo ou a gravação, deixe o seu like aí, porque quando você faz isso, quando você clica em curtir, tem tanta gente, né? O número de visualizações é X e o número de likes é bem inferior. E quando você vai conversar com aquela pessoa, ela curtiu, ela gostou, ela só não se ligou, não se atentou em apertar o botãozinho. E como se isso não tivesse importância, mas tem, porque quando você aperta o botãozinho, quando você curte, né, ou deixa o seu comentário, principalmente quando compartilha, mas ao curtir e comentar, o YouTube, né, entende que você está dizendo que o vídeo, que esse assunto é importante, e ele começa a fazer o vídeo aparecer para outras pessoas. Então, não lhe custa nada, se de fato, se você não estiver curtindo, não clique em curtir. Mas se você estiver curtindo, o que lhe custa curtir, né? Clicar no botãozinho. Então, continuando aqui, a dívida que nós tínhamos com Jesus, desde Adão, com Deus, era impagável. Pela lei, nós não conseguíamos. Aí ficava ali matando animal, e mata animal, e mata animal, e perdoa, e o sangue do animal, e perdoa, até que Jesus vem e faz um sacrifício definitivo, suficiente, paga todas as nossas dívidas e nos perdoa. É sobre isso essa parábola aqui. Continua lendo aí para a gente finalizar. Então, o Senhor teve compaixão dele e soltou e perdoou-lhe da dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Falou a mesma coisa que ele tinha falado com o Senhor, né? O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos... Olha, é uma falta de simancol, né, Marcelo? Parece que dá um apagão, né, na pessoa, que ela falta entendimento do perdão que ela recebeu, que nós recebemos. Né? Nós separamos aqui 3 R's, né? Os 3 R's do Evangelho, digamos assim. Se vocês quiserem anotar aí, o primeiro é o R de reconheça o tamanho da sua dívida. O segundo é o R de receba a graça, receba esse perdão, receba esse amor. E o terceiro a gente vai falar já. Continua lendo aí. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Quer dizer, não foi pela dívida, né? Não foi pela dívida. Conclui. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Terminou? Então, gente, o primeiro R que nós falamos é o R de receba, aliás, de reconheça o tamanho da dívida. Esse servo que não perdoou, ele não se atentou, não reconheceu o tamanho da dívida que ele havia, que o Senhor havia o perdoado. Muito maior, uma dívida muito maior do que aquela que ele não perdoou do seu irmão. Então, assim, qualquer ofensa que as pessoas façam conosco, por mais que doa, porque dói, né? Não vamos dizer que não é nada. É sim.
Mas, por mais também que seja, comparado ao perdão que recebemos, a dívida do nosso irmão conosco, as ofensas de alguma pessoa para comigo, para com a Michele, para com você, comparada ao perdão que nós recebemos de Jesus na cruz, ao tamanho da dívida que nós tínhamos com ele, não é nada. Não é nada. Então, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o Marcelo? Quem é a Michele? Quem é você para não perdoar? Então, nós precisamos entender que nós fomos perdoados, a gente precisa entender a graça, entender o sacrifício de Cristo, entender que a nossa dívida era muito grande. Mesmo você que talvez, tem gente que fala assim, mas eu fui criado na igreja, fui criado no meio cristão, eu sou evangélico de berço, né? Eu sou cristão de berço, então eu não fumei, não me droguei, não me prostituí, eu não tenho esses testemunhos loucos, né? De vida louca, de vida no mundão, mas não importa, mesmo assim, a sua dívida era impagável. E se você não conseguir enxergar assim, não reconhecer o tamanho da dívida, isso vai implicar na falta de perdão, porque o perdão, uma coisa vai gerando outra, Michele. Eu entendo que minha dívida era impagável, espiritualmente falando, independente de eu ter tido vida ativa no mundo ou não, eu era pecador, eu não merecia, nós herdamos isso, como eu falei, desde lá do Éden, nós precisávamos de perdão, não há um justo sequer, diz a Bíblia, nós estávamos perdidos, condenados ao inferno. Então, Jesus vem e paga a nossa dívida, sem a gente merecer. Se a gente não entender isso, nós vamos ter dificuldade de perdoar. Mas se a gente entender isso claramente, vai ficar muito mais fácil para a gente perdoar. Esse servo aí que não perdoou o outro, o conservo, ele não entendeu o tamanho da dívida dele. E quando Jesus, e a gente volta a reforçar esse entendimento, né, Marcelo, que quando Jesus veio ao mundo, ele mudou radicalmente o conceito humano, né? Houve uma evolução, e de 2000 anos para cá, o mundo evoluiu como, né, o ser humano, né, que teve um encontro com Jesus, que praticou, que entendeu, que teve esse entendimento, evoluiu como nunca antes, né? Embora haja esse ensinamento, ainda houveram guerras, ainda há essas coisas. Por quê? Porque as pessoas não absorvem, não trazem para si, né, esse perdão que elas receberam e que elas devem perdoar. Por isso que nascem as guerras, os conflitos, né, a gente está aí vencendo a guerra da Rússia, né, Marcelo? Que é uma disputa territorial. Não, eu quero, a Ucrânia é da Rússia, não, a Ucrânia é independente, enfim, fica aquela guerra de território. Sendo que, se a gente praticasse, se essas pessoas, né, praticassem, vivessem realmente, né, no reino dos céus, nos princípios do reino de Deus, né, tivesse um coração segundo o coração de Deus, isso não aconteceria. Aí a gente lembra de quem? De Abraão, né? Um exemplo lá, quando ele estava tendo conflito com o sobrinho, né? Que era um familiar, Ló, que os servos, aquilo que pertencia a Ló estava em conflito com o que pertencia a Abraão. Então, Abraão, que era, né, um homem mais maduro, né? Realmente um coração quebrantado, um coração humilde, falou: não, Abraão, Ló, não dá para a gente continuar assim. Os meus servos estão tendo conflito com os teus servos e tal, a gente tem que resolver essa situação, porque não dá, senão daqui a pouco a gente vai ver eles um brigando com o outro. E aí, o que Abraão fez? Deu para Ló escolher. Para onde você quer ir? Aqui tem as campinas, né? Aí Abraão viu de Ló as campinas, verde, tudo bonito e tal. E tinha o outro lado, o deserto, né? Que aparentemente era um lugar mais difícil. Então, Abraão abriu mão, né? Por amor ao sobrinho Ló, abriu mão e falou: olha, escolhe para onde você quer ir.
Aí Ló falou, não, eu quero ir para as Campinas, eu quero para lá. Tá bom, pode ir, eu vou para o deserto. E Abraão foi para o deserto, por mais difícil, mas ele sabia quem estava com ele, quem ele cria, que ia cuidar dele, né? Então, assim... Se juntar fé e amor, pessoal... Porque se ele não quisesse perder, não, você conquistou tudo isso aqui por minha causa, não, eu vou ficar com as Campinas e você vai lá para o deserto. Não, mas Abraão cedeu, ele desceu, ele foi humilde, falou, não, tá bom, você quer ir para lá? Pode ir, não tem... aparentemente eu tô perdendo, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim, eu não vou entrar nesse conflito e tal. E deixou. E essa separação não foi uma separação conflituosa, né, Marcelo? Tanto é que depois Ló teve lá problemas, se meteu em várias encrencas e tal, e Abraão ainda foi lá resgatar o sobrinho, né? Que a gente vê a história. Então, assim, tem muitos exemplos aqui para a gente ver do quanto isso é revolucionário, né? Quanto isso é libertador, que a gente não fica agarrado àquilo ali, o que a gente quer, não, isso é meu direito e tal. A gente deixa. Não, essa pessoa... E aí entra o terceiro R, que é o R de repita. O primeiro é reconheça o tamanho da dívida. Sua dívida não é pequena. Se você achar que sua dívida, nossa dívida, se eu achar que a minha dívida era pequena, o meu amor será pequeno, o meu perdão será pequeno. Então, a gente precisa reconhecer o tamanho da dívida. Primeiro R, reconheça. Segundo, receba. Receba essa graça, esse amor. E ame, né? E terceiro é o R de repita. Repita. Repita o que o Senhor fez. Esse homem não repetiu com o seu conservo o que o Senhor havia feito com ele. Ele foi perdoado para perdoar, né? Nós somos amados para amar, fomos perdoados para perdoar, fomos libertos para libertar. Então, o terceiro R é o repita. Repita com o outro o que Deus fez por você. Se a gente vê a parábola do bom samaritano, no finalzinho dela fala, agora vá lá você e faça o mesmo. Vai você e faça igual. Qual desses? Qual desses que teve amor? Ah, foi o samaritano. Então vá lá e faz igual. Vá lá e repita. Repita. É assim que tem que ser. Então nós temos que repetir o que Jesus fez. Repetir. Repetir. É o terceiro R. Muito legal. 3 R's. Muito legal isso. Muito legal. E aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Aonde pecaram contra a gente em abundância, aí é um dom, né? A graça de Deus que nos capacita para isso, né, Marcelo? Quando a gente entende a graça dele por nós, a gente tem essa graça pelo ser humano também. E esse homem que foi condenado, não pela dívida, isso tem que ficar claro, mas por ele não repetir o que Deus, repetir com o próximo, não repetir com o outro, aquilo que Deus havia feito com ele. Gente, Deus abençoe muito vocês. Se alguém chegou na metade aí... A Lucinéia falou, cheguei atrasada, depois você assiste o tá aí a gravação para poder assistir toda a parte que não conseguiu pegar, não tem problema, tá bom? Deus abençoe vocês mais e mais, um fortíssimo abraço e até a próxima meditação. Muito bom, né? Verdade. Muito bom, mais um mergulho, muito bom, muito bacana, glorioso. Deus abençoe, um abraço a todos. Até a próxima.